Fala Geek, aqui quem fala é Felipe, e hoje a gente mergulha na HQ Ciclope, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho, faz uma diferença gigantesca para me ajudar e manter o canal vivo. Na instalação da AIM em Bucareste, Kid Ômega e magia estão rendidos enquanto um cientista explica com frieza calculada que o protótipo SR-302 é exatamente o que os X-Men vieram buscar, e que com ele pode alterar temporariamente a expressão do gene X como quiser. Para provar isso, programa os dois para respirarem apenas dióxido de enxofre, chamando isso de adaptação evolutiva lógica, se eles estivessem em Vênus, é claro, e os observa sufocarem enquanto seus corpos rejeitam o ar comum. Mas de repente, uma rajada escarlate interrompe a cena e atinge aquele protótipo. Ciclope surge já com a mão próxima ao visor para o próximo ataque e estabelece as regras do confronto. Nos próximos 10 segundos, ou eles tentam superá-lo com fogo pesado, ou saem dali com os próprios dentes. Ele toma a iniciativa antes que qualquer tiro seja disparado, deixando claro que não será intimidado. Os agentes reagem levantando as armas e recebem a ordem de mirar no centro de massa, com a intenção explícita de capturar Ciclope para que estudem seus olhos. Os agentes escolhem atirar primeiro, e Ciclope avança sob uma tempestade de tiros enquanto suas rajadas óticas explodem armas e arremessam soldados pelo ar. Um deles o provoca, lembrando que seus olhos geram rajadas concussivas que têm potência comparável à de uma bomba hidrogênio, mas que isso não ajuda contra um ataque pelas costas, encostando uma arma em sua cabeça. Ciclope responde com confiança, faz um ajuste em seu visor, liberando um feixe que ricocheteia estrategicamente pelas superfícies e atinge o inimigo que o segura. A rajada final neutraliza a ameaça e Ciclope se volta para Quentin e Illyana, lembrando que ordenou que não se engajassem até que toda a equipe estivesse reunida e que a desobediência quase lhe custou a vida. Quentin tenta minimizar como se fosse treino. Illyana admite que se deixaram levar, mas Scott encerra qualquer justificativa. Ele não precisa de desculpas, precisa de soldados, reafirmando o seu papel como comandante. Na base dos X-Men em Merle, Alaska, a palavra soldados gera reação de fera, e Scott rebate que essas sempre foram as intenções do professor Xavier. Eles sempre lutaram. Hank McCoy suaviza o tom, lembrando que também houve muita dança e risadas, e que não podem deixar que os inimigos os definam. Hank transmite um recado da chefe Robbins, e Scott pede o Quinjet emprestado de novo, prometendo ao fera não explodi-lo dessa vez, dizendo apenas que precisa visitar um velho fantasma, enquanto tem um envelope endereçado a Robin Hanover em suas mãos, e fala sobre contas a se pagar. Na mina abandonada de Mount Mercer, vemos uma pessoa ferida, enquanto uma narração corrige a ideia de orgulho e afirma que na guerra, dúvida é morte. O narrador admite erros e companhias questionáveis, mas explica que os primeiros ceifadores pareciam máquinas perfeitas para matar mutantes. Falharam porque o aço era fiel, mas a carne era volúvel. Enquanto a vítima balbucia que quer a mãe, ele o silencia friamente e retoma o raciocínio. Os antigos ceifadores odiavam na medida certa, mas não acreditavam de verdade. Pierce apresenta seus novos ceifadores em meio a macas ensanguentadas e ferramentas cirúrgicas, dizendo que o ódio é improdutivo e que os mutantes são um recurso a ser usado, um órgão sacrificial da humanidade. Promete disciplina e controle absoluto, enquanto uma vítima implora por misericórdia. Ele responde que esse barco já partiu e continua o procedimento sem hesitação. Um jovem ceifador implora por algo para a dor, e Pierce se aproxima com falsa compaixão. Ele ergue a mão cibernética brilhando em energia e oferece exatamente isso. Ele descarrega um golpe letal que silencia aquele ceifador. Ele lembra que os tirou do lixo e prometeu vidas com significado, exigindo apenas compromisso total.
Sem emoção, ele pergunta se mais alguém está vacilando e volta-se para outro recruta preso à mesa. Esse recruta pega uma furadeira em mãos, crava ela no próprio rosto enquanto o sangue jorra. Ele fala sobre o compromisso total e Pierce decide que o nome daquele ceifador será Tearjerker. Em Nebraska, diante das ruínas do antigo Essex State Home for Foundlings, orfanato onde Scott cresceu, ele observa enquanto escavadeiras preparam o terreno para um data center da Roxxon. A doutora Hanover admite culpa por não tê-lo tirado dali enquanto podia, e ele responde que já faz anos e quase não pensa mais nisso. Ela lembra das brocas e da disciplina brutal, dizendo que aquele lugar parecia uma máquina feita especificamente para quebrá-lo. Hanover pergunta sobre o que ele se lembra de sua chegada no orfanato, e ele revela que não muito. Lembra que teve dano cerebral devido ao acidente do avião e que essa é a razão de não conseguir controlar os feixes óticos e precisar das lentes de quartzo rubi. Ela revela mais. Diz que foram necessárias 3 tentativas para separar Scott de seu irmão Alex, e que ele reagiu com violência extrema, hospitalizando funcionários e incendiando uma ala inteira do prédio. Scott, surpreso, diz que aquilo não soa como ele e questiona a lembrança, já que Alex nunca mencionou nada. À beira dos escombros, Hanover diz que todos ali têm lacunas na memória e que aquele lugar era ruim demais para ser simplesmente reconstruído. Emocionada, ela confessa que está doente e que precisa pedir perdão agora ou nunca, desabando em lágrimas. Ela admite que sempre viu nele uma selvageria furiosa e livre. No Quinjet, no caminho de volta, Scott conversa com Alex, que o repreende por ter ido ao orfanato sozinho. Scott diz que tentou proteger o irmão. Alex responde que isso não era decisão dele, e Scott devolve que explodir o lugar também não foi solução. Eles expõem culpa e ressentimento, principalmente por Alex nunca ter contado nada. Em meio à floresta, uma jovem corre dos passos metálicos atrás dela. Ela tropeça e murmura que todos estão contando com ela, revelando responsabilidade e medo. Dois ceifadores a perseguem, tratando-a como um recurso perigoso. A perseguição se estabelece como caçada direta, e vemos que o Tearjerker está ali. Os ceifadores discutem enquanto correm. Um deles quer provar seu valor após ter sido resgatado por Pierce. Um implante ocular identifica o rastro da mutante, mas algo nos céus chama a atenção. Um Quinjet. Eles então concluem que isso significa Vingadores, e por um instante deixam a garota em segundo plano e se preparam para atacar a nave. Um míssil é lançado contra o Quinjet, enquanto Scott tenta manter contato com Alex. O sinal falha, o míssil atinge a aeronave e o sistema alerta comprometimento estrutural. Scott assume o controle manual e tenta estabilizar a queda, transformando a aproximação tensa em emergência real. No chão, um dos ceifadores acusa o outro de ter explodido o Capitão América. O atirador responde de que estava protegendo a mina. E a consequência é clara: agora todos virão. Ao relatarem a Pierce que Tearjerker derrubou um Quinjet, ele confirma a gravidade e ordena que retornem imediatamente. Dentro da nave em queda, o sistema alerta desmontagem iminente. Scott pede desculpas a Hank, aciona a ejeção e admite que deve outro veículo para ele. O Quinjet explode em uma bola de fogo enquanto ele abre o paraquedas. Já em descida, os destroços rasgam o tecido, comprometendo sua única chance de um pouso seguro. Scott atravessa as copas das árvores e colide violentamente com um tronco, sangrando e agora atordoado. Batendo entre galhos, mal consegue respirar e murmura o nome de Jim enquanto a consciência vacila. Ainda pendurado, tudo parece vermelho, enquanto ele reclama que sua cabeça dói. Ouvindo estalos, pergunta se alguém quebrou o vidro, até perceber que o visor de quartzo rubi está rachando. Ele entende que não é um som externo e quando se estilhaça, a energia óptica reprimida explode para fora. Sem o visor, Scott libera uma explosão colossal que varre a floresta. Não há palavras, apenas consequência.
ele se torna epicentro de uma devastação involuntária. O céu fica vermelho e a onda de choque ecoa. Uma ceifadora observa e supõe que seja o Homem de Ferro, enquanto Pierce alerta que não há Vingadores ali. Ele explica que não é um herói algum, mas algo pior: Scott Summers, o Ciclope. Ele chama o momento de batismo de fogo e reconhece o perigo real. Pierce afirma que espera que a queda tenha eliminado alguns problemas. Questionado sobre o que fazer, decide acelerar o cronograma. A chegada de Ciclope não os paralisa, obriga-os a agir antes do previsto. A jovem sentada na grama fala sobre o céu vermelho e também comenta sobre o avião que caiu e o terremoto que veio logo depois. Tenta pedir direção a um cervo, mas o animal dispara colina abaixo. Ela percebe que algo maior está acontecendo e continua correndo sozinha. Correndo atrás do cervo, ela tropeça e cai sobre destroços, mas que na verdade são o corpo inconsciente de Ciclope. Ofegante, percebe que não é uma montanha, mas um X-Men. A queda a coloca diretamente ao lado de Scott Summers, ferido, conectando o seu destino ao conflito em curso. Essa foi uma pincelada da história da HQ Ciclope, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!